Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui mais uma vez para fazer um comentário sobre algo que realmente foi notícia, algo que chocou um pouco o país todo, apesar do orgulho, né, com que os envolvidos relataram o ocorrido. Aconteceu que uma cantora foi fazer uma palestra lá na Universidade Federal do Maranhão, sobre essas questões de teorias de gênero, intergeneralidades. Era um seminário sobre essas questões de gênero. Ela foi a palestrante convidada, ela é cantora, tem formação em história, historiadora, e ela fez uma performance no meio da sua palestra, em que ela cantou uma música com vocabulário de baixo calão, etc., né? E depois de ter cantado essa música, ela sobe na mesa, vira e mostra a bunda para o pessoal do seminário, né? A performance foi gravada e ela, orgulhosamente, com muito orgulho, postou na sua conta, etc. Evidentemente, isso causou um furor, isso recebeu muitas críticas, e aí a reitoria da universidade falou: olha, liberdade de expressão deve ser garantida, mas vamos verificar o que aconteceu. Ou seja, mesmo no ambiente em que as universidades brasileiras estão profundamente contaminados ideologicamente em certos setores, tá? A universidade brasileira vai bem, obrigada, em muitos campos científicos, a produção do conhecimento acontece em muitas áreas, mas nos campos mais sujeitos à contaminação ideológica, que são as áreas de humanas, história, filosofia, antropologia, sociologia, essas áreas no Brasil a gente observa uma deterioração, porque tudo que fica sujeito à contaminação ideológica vai se deteriorar. Eu traduzi recentemente para a Faro Editorial um livro chamado A Mitologia Científica do Comunismo. É um livro muito bom de um historiador romeno chamado Lucien Boyard. Eu falo Boyard porque eu traduzi do francês, né? Os romenos, eles costumam publicar suas obras em francês também, tem familiaridade com a língua. E o Lucien Boyard, ele conta a história de um biólogo, enfim, de um aspirante a biólogo que ficou muito conhecido na época da União Soviética, porque o Stalin disse que ele era o cara. O Stalin tinha uma enorme admiração por ele, confiou a esse, não sei se era um biólogo ou agrônomo, tá? Era alguém que tinha de lidar com métodos para ampliar a semeadura e produzir mais comida, tá bom? Então, era um sujeito que lidava com botânica e ele propõe métodos completamente anticientíficos, e a Rússia passa por grandes fomes, mas ele, por razões ideológicas, fica no cargo, na direção de um dos sei lá, escritórios de burocracia mais importantes da União Soviética, responsáveis pela produção de grãos, pela produção de comida, né? E, na verdade, é um fracasso total. Por que é um fracasso? Porque a única razão que fazia com que o Stalin gostasse dele era afinidade ideológica, mas ele não era bom na sua área. O que ele estava propondo como ciência era pseudociência. E apesar de uma enorme simpatia da comunidade internacional pelos soviéticos na época, né? Na época todo mundo, será que a União Soviética é um grande modelo? Aconteceu isso no mundo. Apesar disso, foi um escândalo na comunidade dos biólogos internacionalmente que este sujeito, cujo nome eu estou esquecendo e não sei bem pronunciar, Lisienko, eu não estou lembrando, tá bom? Vocês procurem o livro A Mitologia Científica do Comunismo, da Faro, e saiu pela Avis Rara, o selo da Faro Editorial, um livro fantástico de historiografia, de história das ideias, tá? E nesse livro ele descreve claramente todo o choque da comunidade internacional do campo da biologia de observar a Rússia deixando num cargo importante um homem que ia dizer como o plantio seria feito na Rússia para você ter colheitas abundantes, como esse homem levou a Rússia à fome e divulgou pseudociência. E tinha uma coisa muito grave. Como ele era vinculado ideologicamente ao Stalin, além de tudo, era proibido dizer que ele estava errado, tá? Na União Soviética. Então, veja, estou falando de biologia, onde entra a ideologia política,
acabou a produção do conhecimento. Isso é clássico, tá? Nas áreas técnicas, o escândalo é mais explícito. Nas áreas científicas, ciências da vida, é mais explícito. Nas ciências humanas, passa mais batido, porque nas ciências ditas humanas, a produção do conhecimento, a produção teórica, ela não tem frutos práticos imediatos, de forma que a sua avaliação é mais lenta ao longo do tempo, tá? A sua avaliação é mais lenta e passa-se batido, né? Então, a mediocrização também, quando ela é presente, digamos que o estrago na sociedade, do ponto de vista da produção científica, de tecnologia, de comida, não é tão grande, entendeu? Então, assim, a contaminação ideológica na linha de pensamento da pesquisa em biologia na Rússia gerou a fome de milhões de pessoas. A contaminação ideológica nos departamentos de história, filosofia, sociologia, antropologia do Brasil geram em nós a experiência profundamente desagradável de acordar e ver uma notícia de que no seminário, numa universidade, uma pessoa foi ali e mostrou a bunda, e isso foi aplaudido pelos organizadores do seminário, porque universidade é o lugar da produção do conhecimento, é o lugar da celebração da inteligência humana, né? Porque é o lugar da celebração da inteligência humana, evidentemente, não é o lugar em que a gente espera ver a expressão da irracionalidade mais grotesca. Quando eu falo irracionalidade, eu estou me referindo às nossas funções fisiológicas. Nós temos desejo sexual? Temos, somos animais, temos instinto sexual, temos desejo sexual. Agora, quando a gente vê uma performance erótica, algo assim, que flerta com a pornografia, a gente está falando do campo da irracionalidade e não do campo da inteligência, certo? Então, a universidade não é o lugar em que isso acontece, tá? Isso acontece, aliás, em espaço privado, que é onde nós realizamos a maior parte das nossas necessidades fisiológicas, no banheiro, né? Sobretudo as mais cotidianas e frequentes, certo? Agora, a sexualidade, ela está nesse campo também. Ela está nesse campo, e a performance erótica na universidade, evidentemente, causou escândalo, e não por acaso a reitoria falou, olha, nossa, aqui a liberdade de expressão é garantida, mas vamos averiguar. É evidente, tá? É para causar escândalo mesmo, não tem nada a ver com a razão de ser de uma universidade, mas eu quero aproveitar o assunto para fazer um novo adendo. Então, é óbvio que aquilo foi errado, não existe justificativa. A justificativa da cantora é absolutamente ridícula. Eu fiz um vídeo no Instagram, você que não me segue no Instagram, @BrunaTorlai, eu fiz uma transmissão ao vivo lá também, porque eu sou professora universitária, eu não posso não me pronunciar sobre esse assunto. Tá? Eu não posso me dar ao luxo de não me pronunciar sobre o que aconteceu. Causou comoção nacional, isso prejudica a imagem dos pesquisadores das chamadas ciências humanas no Brasil. Eu faço parte dessa comunidade, eu tenho de me pronunciar, tá? Eu sou professora há mais de 10 anos, eu estudo desde os 18 e eu sou uma mulher que não venceu na vida mostrando a bunda, então eu tenho de falar duplamente sobre esse assunto como professora universitária e como mulher que trabalha nos meios intelectuais, como pessoa que trabalha nos ambientes acadêmicos e intelectuais, tá? E sempre trabalhei. Sempre. Tenho trabalhos como tradutora, tenho um livro publicado, mas sou sobretudo professora. Gosto muito e estou, evidentemente, o meu lugar, o lugar em que eu me sinto em casa, são dois, eu tenho 2 lugares que eu me sinto em casa, bibliotecas e universidades, tá? E sala de aula, sobretudo, porque quem gosta de estudar acha importantíssimo compartilhar aquilo que aprendeu. Isso é o que faz o professor de maneira geral, tá? É um amor tão grande pelo que ele aprendeu que ele quer de compartilhar isso com as pessoas ao seu redor, e você cria estratégias para fazer isso. Então eu vejo uma cena daquela, eu sou obrigada a me pronunciar, porque não é justo que as mulheres que estão nos ambientes intelectuais sejam rebaixadas por causa daquela cena. O que acontece é o seguinte, desde que o mundo é mundo, as mulheres, elas são vistas de maneira negativa no que diz respeito à expressão intelectual. O Aristóteles, inclusive, até o Peter Crift, um professor que eu gosto muito, ele diz, eu sou mais platônico que aristotélico na questão
da comparação entre homens e mulheres, né? Porque Platão pensava ser humano, ele nunca fez diferenciação entre homens e mulheres, apesar dele ter algumas observações sociológicas do tipo, mulheres e crianças gostam de distração e coisas coloridas, ele fala na República, mas evidentemente o que ele está dizendo aí, o que ele está falando é pessoas que não tiveram acesso à cultura e ao desenvolvimento da inteligência, né? E realmente na Grécia, as mulheres, elas não tinham participação nesses assuntos, né? Era uma ou outra, tá? A gente tem uma escola filosófica, que é a escola dos cínicos, depois a escola dos estoicos, isso vai mudando, né? Porque você tinha ali uma série de mulheres que tinham vocação intelectual e foram participar desses meios, né? Mas Aristóteles diz claramente ali que existe que, digamos assim, assuntos intelectuais, assuntos científicos não são coisa para mulheres, né? E isso marca negativamente, é claro, e estigmatiza negativamente a presença das mulheres nesses meios, né? E aí a gente observa o quê? Uma pessoa, uma figura que dizendo o que ela quer, como é que é? É mudar estigmas, né? Tirar os estigmas. E a linguagem do paredão e do pagode baiano, é uma linguagem criminalizada, é subjugada e marginalizada, então eu quero fazer assim, eu quero mostrar que essa linguagem também pode ser pedagógica. Ela vai lá e faz tudo aquilo que sempre rebaixou as mulheres, que é subir numa mesa e mostrar a bunda, porque é o que se espera das mulheres que não têm capacidade intelectual. Estou dizendo assim, do ponto de vista da percepção social, tá? Eu não estou aqui, não vou me referir a quem é essa cantora e historiadora que fez isso, porque eu realmente não acompanho o trabalho dela, mesmo porque uma pessoa que acredita que a linguagem de funk e de pagode é algo que deva ser cogitado como veículo de disseminação de algo valioso, é uma pessoa tão equivocada, mas assim, é um nível de equívoco tão grande que eu diria para ela, vamos começar de novo? Eu vou primeiro te explicar o que é cultura, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista filosófico. Vamos primeiro entender o que é. Depois a gente entende os registros das manifestações na cultura. Depois a gente faz umas aulas de antropologia e psicologia. Você tem que entender o que é o ser humano, quais são as dimensões do ser humano. E que cultura está atrelada à dimensão da inteligência, não à dimensão da irracionalidade. A dimensão da irracionalidade, funções fisiológicas, é aquilo de que nós não podemos nos livrar, é o campo do instinto, mas não é algo a ser celebrado, porque nós somos reféns delas. Logo, não é ali que nós manifestamos a liberdade, querida. É por meio da inteligência, é por meio dos sentimentos morais, é por meio das experiências estéticas, é por meio da prática religiosa, é por meio, veja, do campo do espiritual. É ali que a liberdade existe. Aliás, se você não sabe liberdade, vou te contar. É o conceito metafísico e não uma necessidade fisiológica. Então, são uma série de coisas ali que geram um equívoco tão grande. Assim, eu ouço, veja, eu estudo há muito tempo. Então, quando a gente ouve alguém falar 5, 10 minutos, a gente entende as linhas gerais do pensamento. E o que eu fiz quando eu vi a manifestação? Falei, peraí, deixa eu ver como é que essa senhora está se explicando, porque ela está numa universidade e, de repente, tem uma explicação boa porque ela fez ali. Deixa eu tentar entender. Às vezes é uma performance teatral, deixa eu entender o contexto, como ela se explica, e ao ver a explicação dela, eu percebi o nível de equívoco do que ela chama de investigação, linha de pesquisa, artigos, livros, etc. Tudo é um equívoco. Mas como nós estamos num momento de a grandessíssima mediocridade nos campos espirituais, é natural que a gente tenha essas figuras se promovendo como veiculadores de cultura. Então, isso é algo próprio do nosso contexto e é uma realidade que se impõe a nós. Contudo, algo que não necessariamente deve se impor a nós, e algo que eu não posso aceitar, é o rebaixamento das mulheres, tá? Mais uma vez, porque é o seguinte, existe, a gente deve admitir que existe um estigma de que atividades intelectuais, científicas, não necessariamente são para as mulheres, tá? Isso existiu no Ocidente, isso fez parte da nossa cultura, e acredite a boa senhora ali do funk ou não, o cristianismo ele foi fundamental para mudar a maneira como as mulheres eram tratadas socialmente, tá?
E a filosofia, a ciência, a prática de atividades de tipo espiritual por mulheres foi algo fundamental para que se ficasse provado, demonstrado, e claro que sim, as mulheres, como qualquer ser humano, podem ter, de repente, uma vocação científica ou intelectual. Vejam só. Olha só, a gente não está aqui só para reproduzir, que coisa. A gente tem alma também. Né? Então, assim, do ponto de vista da condição social da mulher, o cristianismo foi fundamental. As mulheres passam a ser tratadas de maneira mais adequada, tá? Pelos próprios maridos, a partir do momento em que a cultura cristã ela se estabelece, porque a condição da mulher no cristianismo, eu estou falando mais do ponto de vista social, é diferente, e do ponto de vista das mulheres como participantes da vida cultural do Ocidente, da comunidade humana, são as mulheres que deixaram legado, que foram sendo importantes, e essas devem ser os nossos exemplos, tá? A gente tem na história da filosofia a famosa história da Hipátia, né, que sofreu ali com barbárie e ignorância da sua época, né, foi mal compreendida, né, o momento era de turbulência, é uma história complicada, um dia eu faço um vídeo a respeito, porque envolve aspectos na história do cristianismo que são muito problemáticos mesmo e devem ser analisados, enfrentados, né, o John Gray tem um trabalho nesse campo, ele contribui, é interessante, mas a gente tem várias outras mulheres ao longo da história que foram deixando bem claro que sim, as mulheres podem participar dos meios intelectuais e podem contribuir, etc. E no Brasil a gente tem várias escritoras, poetisas, né, que são lidas, são cultivadas, né? A gente não precisa fazer igual essa palhaçada de gênero, de falar, vamos pôr só a mulher no vestibular, isso é bobagem. Quando a gente faz isso, a gente rebaixa a mulher. Então, o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que todos esses estudos de gênero que estão achando que estão salvando a mulher do ostracismo estão destruindo a reputação duramente construída por mulheres de algum gênio e de talento ao longo da história. Elas estão destruindo isso, achando que devem forçar a goela abaixo mulheres sem talento, sem relevância para a cultura, achando que tem que promover por ela ser mulher. Veja, alguém não deve ser apontado como exemplo pelo seu sexo, por ser gay, ou pela sua opção sexual, ser gay ou lésbico, ou heterossexual, muito menos por ser homem ou mulher. É por ter sido capaz e se mostrado capaz de participar dessa conversa universal que acontece no domínio espiritual e que une os homens, faz com que os homens consigam falar-se uns aos outros, compreender-se uns aos outros no silêncio da eternidade, no momento em que a gente atualiza na nossa vida, nas nossas palavras, nos nossos escritos, na nossa produção, o que de mais valioso os seres humanos já produziram, não importa nosso sexo, muito menos nosso gênero, não importa se nós somos homens, mulheres, muito menos as nossas opções, sei lá, nossas práticas sexuais privadas, tá? E aí esse pessoal da teoria de gênero, eles estão rebaixando as mulheres, eles estão rebaixando os seres humanos em geral, porque o crivo deles é o seguinte: quem são as pessoas que nós vamos promover? São essas pessoas que nunca foram promovidas, tá? Vamos entender quais são os talentos dessas pessoas. Nenhum, zero, é subir na mesa e mostrar a bunda, tá? Então elas não devem ser promovidas, porque a gente está rebaixando, na verdade, por exemplo, a mulher. Quando a Anitta se torna referência das meninas, todas as mulheres que têm talentos, que são inteligentes, que são capazes, que são bons exemplos mesmo para as mulheres, são rebaixadas, tá? A partir do momento, e isso é algo difícil no Brasil, eu convivo com isso, eu e muitas outras mulheres como eu convivemos com isso, a gente vê que no Brasil a mulher tem que ser bonita e estar disposta a mostrar o corpo para que alguém preste atenção nela. Então, assim, a gente tem toda uma cultura no Brasil voltada a dar atenção para a mulher
que mete o fio dental e põe a bunda na cara do povo. E aí o que acontece? As mulheres, elas ficam associadas a objeto sexual, a objeto de desejo, entendeu? E aí a gente vê o pessoal da teoria de gênero reforçar esse negócio, que é um estigma. Reforçar esse negócio. E aí todo o trabalho que nós, quer dizer, a gente estuda, pensa, contribui. A coisa mais fácil do mundo para uma mulher, a mais fácil do mundo para uma mulher é, sei lá, fazer uns meses de academia, ficar com o corpo escultural, pôr uma roupinha justa e sair postando foto no Instagram. É o jeito mais fácil de você chamar atenção, porque os homens têm essa questão da atração física, isso move os homens, entende? E é da natureza masculina, e tudo bem, mas fazer isso é apelar ao caminho mais fácil, que é dar uma aprimorada naquilo que Deus nos deu. Temos de convir que Deus foi generoso com as mulheres, né? A gente tem esse atributo que é a beleza, a gente tem esse atributo que é o poder de cativar pelo charme, pela beleza, pela sedução. Nós temos, as mulheres têm isso. A questão é, quando você faz disso, que não é fruto de esforço, entendeu? É algo que te foi dado. Quando você faz disso o centro e só é capaz de atrair por esse aspecto, assim, sinceramente, você não tem mérito nenhum no que está fazendo. E aí você simplesmente ajuda a promover a mulher como, tipo, assim, a mulher é o quê? A mulher legal, é aquilo que a gente gosta de olhar para a gente ficar excitado. E aí você não contribui, entende, para que as mulheres sejam julgadas pelo seu valor espiritual, pelo seu valor como seres humanos, entendeu? E assim, é muito fácil você apelar, eu estou falando das mulheres, eu posso falar dos homens também, a mesma coisa, isso também existe no universo masculino, né? Os homens que se destacam por apelo, mas no caso da mulher é muito mais forte, porque os homens têm essa coisa da atração física e qualquer mulher que dá uma arrumada nas suas dádivas naturais e põe uma roupa sexy e tira uma foto e exibe, ela vai ter atenção, entende? A forma mais fácil de uma mulher conseguir atenção é exibindo seus dotes. É exibindo, porque os homens gostam de olhar, entendeu? E aí todo o trabalho que as mulheres que deixam legado tiveram, ele vai para baixo do tapete, porque a bunda vem na frente, entendeu? E a gente já tem esse problema no Brasil. É um problema, não é que, assim, é uma prática generalizada, né? Porque o Brasil é um país do carnaval e, enfim, e de todo mundo gostar de andar pelado na praia, então já tem um ambiente que propicia isso. Aí você tem um ambiente que aí eu acho que é onde entra de mediocridade. Ambiente de mediocridade, as pessoas já não conseguem usar o cérebro. Então, bom, a mulher também que quiser chamar atenção usando a inteligência, ela já vai ter um público menor, né? Então, quem quiser ter grandes públicos já precisa exibir os dotes. Mas, mesmo assim, se você prestar atenção, tem mulheres que vencem, ainda que as pessoas prestem atenção porque elas são bonitas, elas vencem pelo que elas têm a dizer, ensinar, etc. Né? Então, assim, existe isso, tá? E na história da cultura, de maneira geral, a gente tem mulheres que foram muito importantes. E, assim, se eu for citar, né, do ponto de vista da história da religião, você tem muitas mulheres que foram importantes, foram destacadas, tá? Várias. A mais conhecida, que é a Madre Teresa de Calcutá, o valor dela, o legado dela, o exemplo que ela dá de mulher é um negócio fantástico, entendeu? Mas, assim, antes dela, várias. Do campo da filosofia, a gente tem um grande ícone, a gente tem alguns ícones no campo da filosofia, né, de Hipátia até Edith Stein, né? Mas a gente tem, no campo da literatura, muitas mulheres que fizeram trabalhos fantásticos, né? Muitas romancistas. Quem é a poeta fundamental da lírica grega? É a Safo. E o poema em que a Safo descreve as reações fisiológicas da paixão amorosa é imbatível. Não tem um poeta que não tenha imitado aquilo, né? E a gente tem na literatura inglesa muitas mulheres, na literatura brasileira também. E por mérito, né?
Então, a condição das mulheres nos meios intelectuais, ela fica destruída com as manifestações, como essa que aconteceu na Universidade Federal do Maranhão. E eu sou professora universitária, eu me sinto envergonhada diante daquilo, porque eu falo, pô, eu estudei tanto, eu deixo aqui meu corpo no meu banheiro, entendeu? Quando eu vou para uma sala de aula, quando eu vou conversar com meus alunos, eu quero estar em condição de igualdade com meus alunos, porque se eu não estiver em condição de igualdade com meus alunos, atraindo eles pela minha inteligência, o que eu tenho a oferecer para eles ali numa sala de aula, entende? Nada. Nada. Então, para que eu esteja em condição de igualdade do ponto de vista intelectual, é preciso que eu renuncie à minha vaidade, ao meu orgulho e ao meu desejo de ter toda a atenção do mundo. Todo ser humano tem essas fraquezas, tá bom? Mas se a gente não for capaz de renunciar a essa fraqueza idiota, né, de necessidade egocêntrica, de amor próprio, de ai, olha, todo mundo tá olhando para mim, como eu sou maravilhosa. Você tem que renunciar a isso, entendeu? Porque senão você não vai conseguir mostrar o seu valor como ser humano. E muitas foram as mulheres que mostraram seu valor como seres humanos. Se você fizer um levantamento da Universidade Brasileira hoje, você vai ver mulheres em todos os departamentos, até engenharia, você vai ver mulher pesquisadora, com doutorado, orientando homens e mulheres, entendeu? Quer dizer, a gente, na Universidade Brasileira, as mulheres já consolidaram seu papel como pares, entendeu? Estamos ali, nós que temos vocação para estar lá, que gostamos, as pessoas que têm relação com conhecimento, não tem. Olha, eu falo, vocês sabem que eu gosto de ser mulher, e acato com tranquilidade esse meu instinto maternal, né? Essa é minha vontade de ficar em casa, essa minha tranquilidade com o fato do meu marido ganhar mais que eu, para mim não é problema nenhum. Por quê? Porque eu não quero trabalhar tanto assim, porque eu quero estar mais com meus filhos mesmo. Quando eles crescerem, tudo bem, mas por enquanto eles são crianças, eu sei o quanto é importante para eles eu estar perto deles, eu abro mão de ganhar mesma coisa que meu marido. Ele tem mais é que ir lá e trabalhar e se virar, entendeu? Porque as crianças precisam muito de mim. E o que eu estou fazendo é muito valioso para que eu troque isso por um salário igual. O que é um salário, meu Deus do céu? Perto da vida das crianças que você tem que formar, né? Então, vocês sabem que a minha característica, a minha personalidade é essa, né? Vocês sabem. E mesmo assim, porque eu tenho esse amor pelo conhecimento, é inevitável que eu participe, né, da vida intelectual desses ambientes. Então, eu sempre vou estar lá, ainda que de maneira mais reduzida, pelo momento atual da minha vida, eu evidentemente participo disso e tenho alunos e oriento pessoas e tenho minhas aulas que eu dou semanalmente, falando inclusive de Aristóteles, colocando entre parênteses esse juízo dele completamente falso sobre as mulheres, entende? Embora eu consiga compreender o contexto, e fale, tudo bem, errar é humano, qual é o problema do Aristóteles ter falado uma bobagem sobre mulher? Não, errar é humano, pelo amor de Deus. Quantos erros nós cometemos, quantos acertos ele não cometeu, quantos acertos ele não foi capaz de alcançar por meio da sua inteligência? Por que eu vou ficar ali sublinhando os erros? Os erros a gente deixa para lá. O que a gente mais faz na vida é errar. Os grandes filósofos, evidentemente, todos eles cometeram erros. Não é por isso que a gente vai deixar de apreciá-los. Veja, eu leio Kant. Kant, para mim, ele trabalha com premissas completamente equivocadas e chega numa conclusão absurda, mas ele faz isso com tanto engenho que é impossível você não admirar a boa vontade com que ele trabalhou para tentar resolver um problema legítimo, que era a necessidade de sintetizar o que havia de correto em duas vertentes filosóficas que não estavam se entendendo, que a gente chama de empirismo e racionalismo, etc. Não vou entrar nesse assunto aqui. Mas ele se debruçou com tanto empenho e engenho para resolver aquele problema que ele merece nossa atenção, entende? Então é impossível a gente não considerar Kant quando a gente estuda filosofia. Uma hora a gente vai dar uma olhada nele, mesmo achando que o que ele produziu teve efeitos deletérios. Eu estou nesse partido, eu entendo que os efeitos da filosofia de Kant, crítica de Kant, foram ruins. Contudo, a gente tem a fenomenologia de Russell e Edith Stein para corrigir o negócio. E depois a gente reacerta o rumo, né, do pensamento. Então, veja, errar também faz parte da história da filosofia. E aí, sabe,
Esse é o mundo da universidade, esse é o mundo do conhecimento. São raciocínios como os que eu estou tendo com vocês agora. E nesses raciocínios eu tenho certeza que a última coisa de que vocês lembraram é do meu sexo. Se eu sou mulher, se eu não sou. E a linguagem que eu estou usando com vocês é a linguagem universal. Aquela que conecta os seres humanos, que é justamente usar recorrer ao campo do simbólico, daquilo que é produto da inteligência, para veicular as descobertas do campo do espírito. Olha, obrigada pelo superchat, analfabeto digital. Estado da arte da infanticultura do Brasil. Sinto vergonha de ser brasileiro. Eu não sinto vergonha de ser brasileira. Eu sinto vergonha de as universidades brasileiras, as reitorias das universidades brasileiras não terem se dado conta, depois do exemplo que foi a União Soviética, e do quanto que isso gerou consequências muito mais graves, dos reitores não terem tomado cuidado com infiltração ideológica, porque a infiltração ideológica, ela perverte absolutamente tudo que diz respeito ao espírito e à vida espiritual e cultural de um grupo de pessoas. Onde existe infiltração ideológica, você tem perdas no campo intelectual e científico. É inevitável que seja assim. É por essa razão que, embora alguma infiltração seja inevitável, ela deve ser discutida e os seus efeitos deletérios devem ser meditados muito bem. E todos os professores que estão na universidade, bom, a gente está num estado que isso está complicado de acontecer, mas os professores que estão lá devem tomar todos os cuidados para que ela não se alastre, entende? Porque ela é prejudicial para a cultura, né? Ela é claramente prejudicial para a cultura. No caso, vejam só, o pessoal dos estudos de gênero, tem aí a Anitta, é um porta-voz de uma turma aí, são promotores do que há de mais degradante do ponto de vista da manifestação da imagem da mulher numa comunidade, né? E, sobretudo, nos meios intelectuais. Quer dizer que nos meios intelectuais, a mulher que chamou atenção e parou o Brasil não foi a cientista, indicada ali ao prêmio. Não foi a médica que descobriu uma terapia nova. Pô, não foi a cantora que mostrou a bunda. Então, sabe? Então, assim, é de uma responsabilidade dessa senhora. O nível de irresponsabilidade das pessoas que convidaram esta pessoa para o seminário é atroz com relação à condição das mulheres nos meios intelectuais. O que as pessoas que convidaram essa cantora para dar aquele showzinho bocó? Assim, é lamentável a total ignorância e falta de entendimento do quanto isso prejudica a condição das mulheres nos meios intelectuais. Olha, não é fácil, tá? Eu já trabalhei nesses meios em várias condições diferentes. Não é fácil, porque desde o primeiro momento que eu trabalhei, eu já tinha uma filha para cuidar e ela já era minha prioridade. Então, a gente tem que conciliar as coisas. Então, você já tem uma desvantagem, entre aspas, né? Você não tem como ter aquela dedicação total do homem que sai para trabalhar e volta em casa e a casa está arrumada. Aí já é diferente. Agora, quando você tem essa coisa piorada de ainda apresentar uma mulher que vai se apresentar lá e tudo que ela faz é uma performance erótica, é assim, para arrebentar com o nosso esforço de nos apresentarmos como simplesmente pessoas que estão participando da produção do conhecimento e da transmissão desse conhecimento, né? Então, assim, para mim é a coisa mais... E assim, no mês dos professores, caramba! Pô, no mês dos professores, que coisa triste, né? Então é isso, pessoal. Eu só fiz essa transmissão ao vivo porque eu não ia ter tempo de gravar esse vídeo e editá-lo, porque eu tenho que dar aula amanhã e hoje é o dia que eu fico preparando a aula, tá bom? Então eu achei melhor fazer a transmissão ao vivo, com todos os erros e hesitações próprias da transmissão ao vivo, fica aí só esse registro. Eu acho que quando a gente vê esse pessoal da teoria de gênero promovendo performance erótica por aí, a gente tende a ser
um pouco mais... A gente não tem que cair nesse discurso moralista bocó, né, da bolha conservadora, não vai ajudar em nada. A gente tem que pensar em algo bem mais profundo. Nossa, como é que fica a condição das mulheres nos meios intelectuais? Como é que fica? Olha aqui, ele quer. Tá bom. Xinga à vontade, analfabeto digital. O pessoal merece, tá? Enfim. Por último, eu acho que esse é um assunto importante porque, olha só, no Brasil a gente chegou a um ponto em que as pessoas não conseguem conversar mais porque a bolha esquerdista e a chamada bolha conservadora, elas são dois imbecis coletivos distintos, né? Nossa, para mim foi bem triste observar a bolha conservadora virar o imbecil coletivo 2, né? Então eu já sabia do imbecil coletivo oficial, aquele diagnosticado pelo Olavo de Carvalho, que foi muito piorado depois da chegada dos estudos culturais no Brasil, ficou muito pior porque vieram as teorias de gênero e aí a coisa degringolou, porque é um negócio muito falho do ponto de vista metodológico, né? Falso, etc. Então a bolha da esquerda virou um conjunto de jargões ridículo, e aí a bolha da direita, na verdade, ela repete isso, só que com outros lugares comuns, né? E aí a gente não consegue mais falar sobre nenhum assunto importante. É um fato, sim, que a condição das mulheres nos meios intelectuais no Brasil é um desafio diante do fato da nossa cultura viver celebrando a mulher pelada, e mulher pelada sempre chama atenção. Isso é algo que precisa ser dito, tá? Então, foi por isso que eu fiz essa live. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a quem me acompanhou ao vivo. Vocês devem estar ouvindo o Bruce me chamar ali. Estou sendo chamada a minhas obrigações principais. Obrigada pela companhia e até a próxima.